Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade que tem nos dado, né? Prestar esse serviço aqui ao Senhor e o reino de Deus avançar. Amém? De mim mesmo não tenho nada, mas a palavra não é minha, a palavra é do Senhor, a palavra é de Deus. Então que essa palavra possa ajudar a igreja de alguma forma, que Deus possa nos ajudar, nos aconselhar através desta palavra, em nome de Jesus. Estou feliz em ver a igreja cheia. Eu já senti a presença de Deus aqui de uma forma especial. Quem já sentiu a presença de Deus aqui? Aleluias, eu já senti a presença de Deus aqui neste lugar. E vamos para a palavra do Senhor, livro de Gênesis. Capítulo é o de número 37. Eu vou fazer diferente, nós vamos fazer... Normalmente eu leio um pouco menos, hoje eu gostaria de ler pelo menos esse capítulo inteiro, 37. Quero que a igreja acompanhe com paciência. Enquanto eu estiver lendo, eu já estou pregando, amém? Já vai prestando atenção aí. Eu creio que Deus tem algo para tratar os nossos corações. Amém? Já acharam? Pedi para o pessoal lá do som das letras ali. Eu acho que eu vou usar alguns versículos a mais e o pessoal ficar atento aí, por favor, tá bom? Vamos para a leitura? José é vendido por seus irmãos, é o tema que está aqui. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. E aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos com seus irmãos, ainda jovem, e auxiliava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José levava a seu pai más notícias a respeito deles. A respeito de quem? Dos seus irmãos. Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele pacificamente. E aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso passaram a odiá-lo mais ainda. Pois ele lhes disse: peço-vos que ouçais este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. E os seus irmãos lhe responderam: irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso o odiaram ainda mais, por causa dos sonhos e das palavras dele. José teve outro sonho e contou aos seus irmãos, dizendo: tive outro sonho. O sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu e disse: que sonho é esse que tiveste? Será que eu, tua mãe e teus irmãos viremos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? E seus irmãos ficaram com ciúmes, mas o seu pai guardava isso no coração. Então seus irmãos foram cuidar do rebanho do seu pai em Siquém. E Israel disse a José: os teus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém? Vai, vou enviar-te a eles. José respondeu: estou aqui. E disse-lhe Israel: vai, vê se teus irmãos e o rebanho estão bem,
e traze-me resposta, traz notícia deles. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi para Siquém. E aconteceu que um homem encontrou José, que andava perdido pelo campo, e perguntou-lhe: o que procuras? Ele respondeu: estou procurando meus irmãos. Peço-te que me digas onde eles estão cuidando do rebanho. O homem disse: saíram daqui, e os ouvi dizer: vamos para Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe, e antes que chegasse onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o matar, dizendo uns aos outros: lá vem o sonhador, vamos matá-lo agora e lançá-lo numa das cisternas. Diremos que uma fera o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Mas ouvindo isso, Rúben livrou-o das mãos dele, dizendo: não vamos tirar-lhe a vida. E acrescentou: não derrameis o sangue, lançai-o nessa cisterna aqui no deserto, e não encostemos a mão nele. Ele disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo ao seu pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, eles o despiram da sua túnica, a túnica longa que estava usando, e agarrando-o, lançaram-no na cisterna. A cisterna estava vazia e não havia água nela. Depois disso, sentaram-se para comer, e levantando-se os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam essências aromáticas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. E Judá falou aos seus irmãos: de que nos serve matar o nosso irmão e esconder o seu sangue? Versículo 27. Vamos vendê-los a esse ismaelita e não encostaremos a mão nele, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos o escutaram. E quando os negociantes midianitas passaram, eles tiraram José, fazendo subir da cisterna, e venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, José já não estava mais ali. Ele então rasgou as suas roupas e, voltando-se para os seus irmãos, disse: o menino não está lá, e eu, para onde irei? Eles então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram-na com sangue e mandaram a túnica longa, fazendo-a chegar a seu pai com esta mensagem: achamos esta túnica, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e exclamou: a túnica de meu filho. Uma fera o devorou, com certeza José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de roupa de saco e lamentou seu filho por muitos dias. E todos os seus filhos e todas as suas filhas levantaram-se para o consolar. Ele, porém, recusou-se a ser consolado e disse: na verdade, com lágrimas descerei ao meu filho até o túmulo. E seu pai chorou assim por ele. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar, o oficial de Faraó, capitão da guarda. Amém até aqui, igreja? Não tenho o costume de fazer uma leitura longa, mas é importante para a igreja entender a história, entender o que aconteceu. Alguma coisa que tiver que acrescentar aqui, a gente vai acrescentando.
Mas para vocês entenderem a história, José era o filho da velhice de Jacó. Jacó amava muito uma mulher chamada Raquel. Jacó trabalhou 7 anos por ela. E ao final dos 7 anos, na hora de se casar, o pai de Raquel deu um jeito de embriagar Jacó. Embriagando Jacó, entregou para ele uma outra mulher chamada Lia, que era a irmã mais velha de Raquel. E como casou com Lia, também tinha direito da serva, né? Levou também a serva. E teve que trabalhar mais 7 anos pela mulher que ele amava. Resumindo a história, aconteceu da mesma forma. Ao passar desses mais 7 anos, no total de 14 anos, ele conseguiu se casar com a mulher que ele tanto amava e que ele trabalhou desde o início. Você percebe que ele amava tanto essa mulher que ele se dispôs a trabalhar 14 anos por ela. Mas tanto Lia como as servas das duas já tinham gerado filhos de Jacó, mas Raquel ainda não. E os anos se passaram e os filhos foram crescendo, e Raquel ainda não tinha gerado, até que já na velhice de Jacó, Deus permitiu que ela gerasse um filho que foi chamado José. José cresceu ao lado de seu pai, e seu pai o amava muito, porque era o filho da sua velhice, também era o filho do seu grande amor. Amém? Depois disso, Raquel teve mais um filho, chamaram ele de Benjamim. Mas Raquel, infelizmente, morreu no parto. Jacó passou a amar mais ainda José, porque José era um menino prestativo, inteligente, ajudava nos afazeres, ajudava a cuidar do irmão, um menino que ajudava a cuidar do rebanho, e também ajudava a vigiar os irmãos. Então Jacó falava para ele: José, vai dar uma olhadinha nos seus irmãos, o que eles estão fazendo. José ia lá, vigiava, pegava aquilo que estava errado, levava para o pai e falava: pai, eles não estão cuidando direito das ovelhas não, estão brincando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Quando os meninos chegavam, o pai castigava, o pai brigava, o pai dava cascudo. Então os irmãos de José acabaram pegando o ódio dele, porque percebiam a indiferença do pai. Já fica a dica aqui, para pai que tem mais de um filho: nós não podemos ter filhos prediletos, amém? O amor precisa ser o mesmo. Já é claro que a gente trata cada um de uma forma, por conta até da idade, mas o amor é o mesmo, amém? Mas Jacó nitidamente demonstrava mais. Eu creio que ele amava a todos, mas ele demonstrava muito mais isso para José, tanto que fez uma túnica colorida, grande, digna na época de rei, e deu aquela túnica para José, o que fez os irmãos odiá-lo mais ainda. Certo dia, José pegou lá a missão, a incumbência de ver os irmãos numa outra cidade. Quando chegou lá, se deparou com os irmãos, e antes dele chegar, os irmãos maquinaram o mal contra ele e o odiavam tanto que planejaram matá-lo. Rúben ficou com medo e falou: não, gente, não façam isso. Nós vamos falar o que para o nosso pai? Ele é nosso irmão de sangue, não vamos derramar sangue inocente. Vamos fazer o seguinte: vamos jogar ele nessa cisterna, um buraco, um poço vazio. E fizeram isso. Ele saiu um pouco de canto para continuar fazendo alguma coisa, a Bíblia não fala o que, mas Judá deu uma outra ideia: opa, nós vamos ganhar o que com isso? Matando nós não vamos ganhar nada, devolvendo para o meu pai, ele vai continuar enchendo o nosso saco, no português claro.
vamos fazer o seguinte, cara, vamos vender ele. Pelo menos vendendo a gente ganha alguma coisa. Todos concordaram com a ideia, tiraram José da cisterna e venderam ele para uma caravana de ismaelitas que trabalhavam com comércio. Eles, na época era uma prática até comum, compraram José por 20 moedas de prata. José foi parar lá no Egito ainda como escravo. Chegando lá, um homem chamado Potifar se agradou dele e o comprou. Deus estava com José e o amava tanto que prosperava tudo que ele colocava a mão. José, por sua vez, continuava servindo a Deus. Uma via de mão dupla, amém? Se queremos o bem do Senhor, precisamos fazer algo para o Senhor. Tem muitos que querem o bem do Senhor, mas não querem fazer nada para o Senhor, não querem frequentar a igreja do Senhor, não querem louvar, engrandecer, orar, adorar o nome do Senhor. E é uma via de mão dupla. José continuava adorando a Deus, então Potifar percebeu que o favor de Deus estava sobre a vida dele. Então Potifar entregou o governo da sua casa para José. José, a partir de hoje, cara, você vai passar a morar aqui dentro da minha casa. Preparou um quartinho para ele, e José morava dentro da casa dele. José comia a mesma comida que ele. José cuidava de todas as suas finanças. José cuidava de tudo, administrava toda a casa. A única coisa proibida para José naquela casa era a esposa de Potifar. Como se não bastasse tudo que José passou, a Bíblia fala que ele era moreninho, careca, parecido um pouquinho comigo. Então a mulher se agradou dele. A Bíblia não fala como que ele era, então eu posso imaginar ele do jeito que eu quiser, né? Eu quero imaginar ele carequinho assim, moreninho, bonitinho. Entendeu? Brincadeiras à parte. Ela se engraçou de José e convidou José para ter um momento íntimo com ela. Mas José se negou, e aquilo foi irritando ela, e ela foi insistindo, e passava os dias, e ela insistindo, e os dias se passando, e ela insistindo, até que aquela rejeição fez com que ela aumentasse essa tensão, e ela meio que tentou agarrar José à força. Ela tentou meio que abusar dele, um menino ainda novo, garoto. A Bíblia fala que quando ele foi vendido tinha 17 anos, então eu imagino que não devia ter muita coisa mais do que isso. Mas José, um homem fiel a Deus, temente a Deus e ao seu senhor Potifar, ele decidiu correr daquela situação. Mas ao correr, ela puxou com força e tirou a capa que ele usava na hora, já uma outra capa. Quando ela puxou, a capa se rasgou. José correu e ela começou a gritar desesperada. Alguns funcionários, soldados talvez, da casa entraram, e ela disse: José tentou me violentar. Chamaram Potifar naquele momento, e Potifar ficou extremamente irritado com aquilo. Ele falou: poxa, José, cara, você chegou aqui como escravo, você é estrangeiro, eu te dei um lar para morar, você mora dentro da minha própria casa, você come a minha comida, você administra as minhas finanças. Como pode você me trair dessa forma, cara? Eu não vou admitir essa traição. Eu poderia mandar te matar, mas eu ainda gosto muito de você. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou te prender. A Bíblia fala que Potifar mandou seus homens levar José para uma prisão. E na prisão, Deus continuou prosperando a vida de José, porque José continuava temendo ao Senhor. Amém? José não estava devendo nada, estava sendo acusado injustamente.
E José começou, mesmo triste, meio chateado, mesmo passando por aquele problema, começou a fazer o trabalho como qualquer outro. E à medida que ele vai trabalhando, ele vai enxergando a visão diferenciada. E algumas coisas ele dava ideia para o carcereiro, o responsável ali da prisão. Então ele falava: olha, se você fizer desta forma, sabe, se você amolar um pouquinho a ferramenta, você vai conseguir quebrar mais pedras. Ó, se você deixar uma equipe descansando, a outra equipe trabalhando, nós vamos ter sempre o rodízio, vai ter sempre alguém trabalhando. Olha, se você separar alguns aí para cozinhar, poxa, nós vamos ter uma refeição melhor, o pessoal vai ficar mais forte. E aquelas ideias foi agradando o administrador daquela prisão, a ponto de que ele falou assim: cara, você tem mais capacidade de administrar isso aqui do que eu. Então o carcereiro deu ali a administração da prisão nas mãos de José. Olha só que coisa interessante, igreja. Deus nunca desamparou José. E talvez no momento de ira, o faraó, o Potifar tenha falado para ele assim: você nunca mais vai sair daí, cara. Você está condenado à morte aí dentro, você vai ficar aí até envelhecer. Mas José, ao invés de pegar aquilo como uma palavra final, ele confiou em Deus, porque a última palavra vem de Deus. Então José começou a trabalhar e desempenhar um bom trabalho, e fazer aquilo com alegria, fazer aquilo com prazer. E Deus prosperou novamente a vida de José. Algumas pessoas que passaram por aquela prisão tiveram sonhos e José ajudou eles. Em seguida, eles foram libertos, e no momento de ser libertos, José falou com eles: cara, lembra de mim quando vocês estiverem falando com o faraó. Eu não fiz nada para estar aqui. Mas eles saíram da prisão e esqueceram de José. Quanta injustiça José sofreu, quantas adversidades José sofreu. Até que um belo dia, o próprio faraó teve um sonho, e ele viu 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as magras devoraram as vacas gordas. O faraó acordou assustado. Quando pegou o sono de novo, ele viu espigas de milho, e algumas bonitas, 7 bonitas, outras feias. Então elas foram devoradas, as bonitas foram devoradas pelas feias. O faraó ficou assustado e precisou de alguém para interpretar aquele sonho, e não tinha ninguém, nenhum sábio naquele palácio que pudesse interpretar o sonho. Então um dos rapazes que José tinha interpretado um sonho ainda lá na prisão, ele se lembrou de José e falou: olha, majestade, eu passei por uma situação na época que o senhor mandou me prender, e eu tive um sonho. O padeiro e o carcereiro, no caso, os dois tiveram sonhos. E José, um dos presos lá, interpretou o meu sonho. O rei estranhou na hora, mas ele foi explicando: José é um homem bom, José está lá injustamente. Era Deus trabalhando por José. Ei, meu irmão, quando nós servimos a Deus, você pode estar dormindo, que Deus está trabalhando em seu favor. A Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão vigia, em vão trabalha, né, os trabalhadores daquela casa. E ele completa dizendo que Deus, ele trabalha pelos seus enquanto eles ainda dormem. Se Deus quiser entregar algo nas suas mãos, você não precisa fazer nada, se corromper, fazer qualquer outra coisa. Se Deus não abençoar, meu irmão, ele fala: em vão o trabalhador, ele come o pão de dores, em vão ele acorda cedo e chega tarde, se Deus não abençoar a sua casa, as suas finanças. Então Deus abençoou José de uma forma tal que
isso chegou até o faraó, e o faraó mandou chamar José. Trouxe José até o palácio e contou o que estava acontecendo. José então interpreta o sonho de faraó. Aquela interpretação era, na verdade, Deus fazendo ele entender o que estava por vir. 7 anos de fartura, de bonança, e depois mais 7 anos de escassez, aonde a fome iria matar e dizimar muita gente. Então o faraó olhou para José e falou: quem mais nesse reino pode ser tão sábio igual você para fazer essa administração? O faraó entendeu que até a vida dele corria risco. Então ele falou: José, eu vou entregar a minha vida nas tuas mãos. Abaixo de mim nesse reino, você vai ser o governador. E a ordem que você dá, só eu posso contrariar, mais ninguém. Deu para ele uma outra túnica, uma outra capa e um anel. Quem já conhecia essa história? José se mostrou uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa resiliente. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do controle emocional de José. Tantas pregações nós já ouvimos a respeito de José, mas eu gostaria de tentar trabalhar esse lado emocional dele, porque eu imagino que pelo tanto de coisas que ele passou na vida, não deve ter sido fácil ele controlar as suas emoções. Por muito menos eu não controlo as minhas. Eu cheguei no final de ano agora, no 2022, parecendo uma panela de pressão. Por pouco não explodi. A panela já estava... Muitas emoções, muitas diversidades. Passamos. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. E ao procurar uma palavra para ministrar hoje, falei: Senhor, o que eu posso passar para a tua igreja? E eu me lembrei dessas aflições. Então eu gostaria de usar a história de José para a gente entrar um pouquinho na área emocional dele, entender como é que ele pôde passar por tudo isso e não se deprimir, não entregar os pontos. E eu quero perguntar para você, e não precisa responder para mim: como estão as suas emoções? No lugar de José, eu te pergunto: você suportaria o que ele suportou? Quantas injustiças, prisões, escravidão, se afastar do seu irmãozinho, se afastar do pai que o amava. No lugar dele, você perdoaria os irmãos que o venderam por 20 moedas para ser escravo? Responda para você mesmo, é uma pergunta. Eu não quero a resposta, mas eu quero que você reflita sobre isso. No lugar de José, você continuaria confiando em Deus? Porque por muito menos eu tenho visto pessoas questionando a autoridade, a fidelidade de Deus. Estamos vivendo um tempo de emergência, todo mundo quer tudo para ontem. É a geração Nutella, sabe? A geração coisa pronta, sabe? A geração miojo, 3 minutos. Momentos bons parece que passa muito rápido, mas momentos ruins, meu irmão, 1 minuto sentindo dor parece que demora 2 horas para passar. E 2 horas de alegria passa em 1 minuto, né? Porque nós somos egoístas, nós queremos o bem e nós não suportamos o mal. E quando passamos por algum problema, alguma dificuldade, logo olhamos para Deus e perguntamos: por que o Senhor permitiu isso?
Será que o Senhor não me ama? Será que o Senhor não está vendo? O que está acontecendo, Deus? O que eu fiz de errado? Eu estou fazendo tudo certo. Eu ajudo meu pai, eu ajudo, olhar meus irmãos, eu ajudo no rebanho, eu ajudo meu irmãozinho, eu faço tudo. O que está acontecendo, Senhor? Me explica. Vou em algum lugar buscar uma revelação. Alguma coisa está errada. Nem sempre as profecias são profecia mesmo, viu, irmãos? Tome cuidado. Às vezes é profetada. Boa parte. A principal profecia está aqui, ó, a palavra de Deus. Tem hora que você vai chegar na igreja, a pessoa vai olhar e falar: eis que o Senhor está preparando um marido para você. E você vai falar: oxe, tenho 10 anos de casada, né? Tome cuidado, meu irmão. O que me chamou a atenção nessa passagem, nessa história que nós lemos, é isso aqui, ó. O controle emocional de José. No capítulo 35, versículo 18 e 19, diz assim, ó: então Raquel, quando a alma lhe estava saindo, porque morreu, deu o filho o nome de Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efratá. Aqui eu vejo um grande trauma que José passou. Perdeu a mãe ainda na adolescência. Como perdeu a mãe, ele passou a fazer muitos afazeres, muitas coisas que na época era sua mãe que fazia. José sofreu muito com ódio, com ciúmes, com inveja, com hostilidade dos seus irmãos, com rejeição. José sofreu muito na mão dos seus irmãos, a ponto de quase ser assassinado por eles. Que ódio é esse que faz a pessoa tirar a vida de um próprio irmão? É o que ia acontecer. José foi tão rejeitado pelos seus irmãos que foi vendido por 20 moedas de prata. E até a história que contaram para o seu pai foi uma falta de consideração muito grande. José se tornou escravo numa terra estrangeira, numa terra que não era dele. José foi acusado e condenado injustamente pela esposa de Potifar. José foi esquecido por pessoas que ele ajudou dentro da prisão. José passou medos, incertezas, angústias, trabalho forçado, enfim. Sabendo que José era um comedor de arroz e feijão igual eu e você, como é que ele conseguiu passar por tudo isso sem entrar numa depressão profunda, sem desejar a morte, sem ter uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico? Como será que José conseguiu chegar no final dessa história sem questionar Deus? Alguma coisa diferente José tinha, não é possível. Como é que José conseguiu chegar no final dessa história, meu irmão? Fiel a Deus, com tantos traumas. Talvez entre nós aqui tem pessoas que passaram muito menos traumas e estão abandonando tudo, largando tudo, entregando os pontos, sabe? E qual é a diferença de José para nós? José era um ser humano como eu e você, meu irmão. Como o pastor José conseguiu passar por tudo isso? Qual era o seu segredo?
Como é que ele conseguiu suportar tudo isso? A primeira tese que eu vou mandar para vocês aqui é que José nunca perdeu o controle das suas emoções. Meu irmão, nós não podemos apagar os nossos traumas, nós não podemos apagar algumas coisas da nossa memória, mas nós podemos escolher como reagir diante deles. Tem pessoas que viveram traumas na vida e eu respeito o seu trauma, eu já vivi traumas. Mas a forma de você reagir a esses traumas vão determinar o seu futuro. Como é que a tua história vai acabar? Isso vai depender de como você reage aos traumas que você já enfrentou. Nós não podemos evitar aqueles maus pensamentos que vêm na nossa mente todos os dias. E eu inclusive tenho maus pensamentos todos os dias, o tempo inteiro, às vezes orando, e algum pensamento ruim passa pela minha cabeça. Eu não posso evitar isso, mas eu posso sim contrariar, eu posso sim rejeitar esses pensamentos. Eu posso dizer para eles: Deus está no controle de tudo. Porque às vezes eu penso dentro de mim, eu não vou conseguir. Às vezes eu penso dentro de mim, eu vou reagir, eu vou odiar, eu vou me vingar, eu vou fazer qualquer outra coisa que sai do plano perfeito de Deus para a minha vida. Mas quando esse pensamento inevitável vem, eu não consigo evitar o pensamento, mas eu consigo reagir a ele, e eu falo: não, eu sirvo a Deus, eu sou um servo de Deus. José alcançou os resultados que alcançou, porque nunca perdeu o controle das suas emoções. Eu sei que parece fácil, às vezes quem está de fora, né? O pastor não entende o que eu estou passando. Eu sei que não é fácil, meu irmão, mas é opcional, e a opção está nas tuas mãos. Eu não posso fazer nada por você além de orar, mas você pode decidir e falar: eu não quero me entristecer a ponto de me enterrar. Eu vou reagir, eu estou triste sim, eu estou talvez de luto sim, eu estou sofrendo sim, mas eu vou reagir, eu não vou aceitar essa tristeza em mim. Eu preciso continuar no controle das minhas emoções, eu preciso continuar no controle da minha vida, porque ou eu controlo as minhas emoções, ou então elas me destroem. Abre sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3, eu preciso correr que a hora já está passando, ô meu pai. Lamentações 3, do 19 ao 25. Tá ali, se o pessoal puder me ajudar, vou ler do 19 até o 25, está escrito: lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel, e ainda tenho lembrança deles e fico abatido, mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Diga a mim mesmo, eu digo a mim mesmo, olha só o conselho, a oração do profeta: eu digo para mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Aleluias. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Bom é para o homem
homem suportar o jugo da sua juventude. Tá bom até aqui, só para você entender. Digo a mim mesmo, tem hora que você vai precisar lutar contra os seus pensamentos e falar para você mesmo: ei, eu sou servo do Deus Altíssimo. Nós acabamos de cantar aqui a respeito de quando você estiver frente ao mar e não puder atravessar, meu irmão, diante de uma situação impossível, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Ei, meu irmão, não tenha medo. Como eu já senti a presença de Deus aqui neste lugar. E segundo aqui, meu irmão, a segunda tese, como foi que José venceu e terminou a sua história da forma que terminou? A minha segunda tese aqui ele nunca deixou de confiar em Deus. Ele depositou a sua esperança em Deus. Porque se eu esperar em carros ou em cavalos, eu vou me frustrar. Se eu colocar a minha fé no dinheiro, eu vou me frustrar. Se eu colocar a minha fé em pessoas, talvez até em pastores, eu vou me frustrar. Mas Deus não decepciona ninguém. E eu te pergunto, você veio aqui servir o pastor ou servir a Deus? Porque se você veio servir a mim, meu irmão, você vai se frustrar. Eu sou imperfeito, eu sou falho, e pode ser que hoje mesmo eu passei por você e não te cumprimentei. Mas Deus está te vendo desde o momento que você acordou, desde o momento que você foi dormir. Deus conhece os seus sonos. A Bíblia diz ainda: a palavra não me chegou à boca e tu já conhece. Deus te sonda, meu irmão. Ele conhece o seu íntimo, Ele está vendo o que você está passando. Ei, tenha fé, não esmoreça, não perca a esperança, continue confiando, porque Deus está no controle de tudo. Nada foge do controle das mãos de Deus. Nada foge do controle das mãos de Deus. Ei, meu irmão, Deus está cuidando de você. Você imagina José confiando em Deus, José tendo esperança em Deus, ouvindo da boca de Potifar o seguinte: você não vai mais sair dessa prisão. Quantas pessoas estão ouvindo o diagnóstico de um médico falando: você não vai ser curado nunca mais, essa enfermidade vai te acompanhar até a morte. Ei, meu irmão, ao invés de se deprimir, de abaixar a sua cabeça, a sua fonte para o problema, o que José fez foi trabalhar com mais amor ainda, foi orar com mais intensidade ainda. Ei, meu irmão, não tem outra forma de reagir. A única forma eficiente de reagir a essas coisas é com oração, é com confiança, é com esperança, é com jejum. Certo homem uma vez recebeu um diagnóstico do médico de um problema que ele tinha no coração, e o médico falou para ele: qualquer hora, qualquer momento você pode morrer. Esse homem tinha 7 anos de idade quando recebeu esse diagnóstico, e a vida foi passando, e os dias foi passando, até que esse homem se tornou adolescente, se tornou adulto, se casou, teve filhos, e ele decidiu nunca dar um abraço no seu filho, porque ele podia morrer a qualquer momento. E se morresse, seu filho estava muito apegado a ele. Para proteger o filho, ele se distanciou do próprio filho. Ele não pegava na mão do próprio filho, ele não abraçava o próprio filho. Mas os dias foram passando, até que chegou a velhice, e o filho já adulto, ele se deu conta de que tinha bloqueado a sua vida no diagnóstico do médico. Então ele chamou o filho para uma conversa séria e falou: filho, me perdoa. Me perdoa por nunca ter te abraçado. Eu pensava que ia morrer. Foi por isso que eu não te abracei, para te poupar da dor de me perder um dia. Eu te pergunto, que sentido isso faz, meu irmão? Nenhum. Porque todo mundo um dia vai morrer. Nós não sabemos o dia. O que não pode acontecer é o diagnóstico de um médico falar para você: acabou. E você se enterrar em algum buraco, colocar um papel de pão na sua cabeça e sair com ele.
Qual o trauma que bloqueou você, meu irmão, que travou sua vida lá atrás? Em nome de Jesus, decida hoje que esse trauma não vai ter mais poder sobre a sua vida. Perdoa as horas, irmão, hoje eu estou meio falador. Um dia, a esposa, hoje eu estou, pastor. A esposa inventou de engravidar justamente no momento que eu estava desempregado. Fiquei bravo. Ia nas consultas com ela forçado. Belo dia, eu estou lá do lado de fora. Ela me chamou, vem aqui, a doutora quer falar com você. Eu entrei na sala. E a médica falou assim, olha, eu vou passar para você o que eu já passei para a Miriam. Essa gravidez é de alto risco. Essa criança é uma criança defeituosa, ela não teve uma boa formação. Pode ser que falte alguma parte nela, pode ser que falte algum pedaço do cérebro dela. Essa criança, ao nascer, pode ser que nasça morta. E pode ser até que ela venha matar a mãe na hora do parto, pode morrer as duas. Pode ser que a criança viva e a mãe morra. Estou te dando todas as possibilidades. Você decide o que você vai fazer. Uma última coisa que eu preciso falar para você é que eu não vou assumir o caso de vocês. Você procura um outro especialista que vai te ajudar. Detalhe, não pode subir escada. Eu morava no 5º andar de um prédio que não tinha elevador. Tem que ficar de repouso. Ela trabalhava lá na Berrine. Quem sabe onde é a Berrine? É quase 2h30 de metrô cheio. Eu peguei o diagnóstico do médico e coloquei ele direto no meu coração e falei, essa gravidez não pode continuar, nós vamos interromper a gravidez. E a Miriam falou, não vamos interromper. E eu falei, vamos. E eu já estava queimado com ela mesmo, engravidou sem me pedir autorização. Já falei, o couro comeu. Você sabe como que eu sou? Eu sou bravo, né? Olha a minha cara de bravo. E ela falou, vamos para a igreja, vamos falar com os pastores. Eu falei, tá bom. O primeiro pastor que eu vi, quando eu cheguei aqui, encontrei o pastor Júnior e o pastor André. Eu falei, eles mesmo. Sentamos ali, conversamos. Pastor, está acontecendo isso. Eu não vou levar essa gravidez adiante. Eu sei que eu estou falando de um aborto, mas é por uma causa de saúde, né? Se for o caso dela engravidar mais para frente, faz um tratamento. Eu não posso correr o risco, né? Da esposa morrer, você entendeu? A criança eu não conheço mesmo. Eu não estou disposto a levar essa gravidez adiante. Eu quero terminar com isso, quero fazer esse aborto, e isso vai ser um escândalo para a igreja, então eu estou entregando meu cargo de pastor, eu não quero mais ser pastor a partir de hoje. E o pastor Júnior, ele olhou para mim e falou assim, cara, de onde você tirou que foi vocês que decidiram colocar mais uma vida no mundo ou não? Cara, isso é soberania de Deus, é Deus que decide quem vai viver e quem não vai. Deixa Deus decidir quem é que vai viver. Pode ser que Deus decida que as duas venham viver. Meu irmão, já falta 12 minutinhos para dar 8 horas. Tem bastante coisa para falar ainda, então eu vou resumir. Eu vou resumir. Levanta aí, Estezinha. A criança aí que a médica falou que ia morrer e ia nascer defeituosa. Vocês podem aplaudir o Senhor pela vida dela? Hoje é uma das minhas razões de viver. Se eu tivesse tirado, eu não sei. Hoje eu não sei viver mais sem ela. Porque Deus me deu um afeto tão grande, um carinho tão grande, que eu sou capaz de tirar do meu para dar para ela. E quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Então, meu irmão, não deixe o diagnóstico bloquear a sua vida. Não deixe um diagnóstico... Oi? A mulher está viva também. Levanta aí, mulher, já que... Levanta aí. A terceira tese aqui, meu irmão, para a gente correr. Como é que José suportou tudo que suportou?
terceira tese aqui é: José nunca se revoltou contra Deus. O que tem de crente se revoltando contra Deus porque está passando prova? O que tem de crente, meu irmão, olhando para Deus e falando: o Senhor não está vendo, Senhor? Deus o exaltou porque José permaneceu fiel. Vamos abrir só um texto que está aí no capítulo 39, versículo de 20 a 22. 39, do 20 ao 22, que diz assim, ó: Então o Senhor de José, que é Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. 21. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José era quem comandava tudo o que fazia por ali. Depois versículo 20 e 20, não, somente esse. O que eu quero dizer é que mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às provações, talvez você não esteja entendendo nada, mas Deus está cuidando de você. Deus está providenciando tudo está na mão, no controle de Deus. Foi Deus que providenciou os ismaelitas. Foi Deus que providenciou o Potifar lá na frente, que comprou José. Foi Deus que exaltou José e fez Potifar pegar carinho, afeto por ele. Ei, Deus está no controle de tudo. Ah, pastor, mas já passei tanta coisa nessa vida. Eu também, meu irmão. Se eu for contar aqui, tu chora. Tu chora. Mas eu nunca deixei de confiar em Deus. Faço mesmo nesta noite, e a sua história vai ser assim, igualzinha a história de José. Você vai chegar lá na frente como governador, em nome de Jesus. A quarta tese aqui, meu irmão, essa daqui é aquela que torce mais, sabe? José conseguiu vencer tudo que passou, porque José liberou o perdão para os seus irmãos. Ah, pastor, você não sabe como é difícil liberar perdão. Pior que eu sei, irmãos. Eu já tive que liberar perdão para quem me fez mal. Sabe por quê? Porque enquanto eu não perdoo, a minha vida também não anda. Enquanto eu não perdoo, o sentimento que é mais forte em mim é o ódio, é a vingança, é a inveja. E esse sentimento, ele é como um copo de veneno que eu bebo esperando que outra pessoa morra. Mas quem vai morrer sou eu, porque sou eu quem tomou o veneno. Eu não quero saber o que você passou, não quero saber qual foi o mal que te fizeram. Em nome de Jesus, perdoa. Em nome de Jesus, perdoa. Em nome de Jesus, perdoa. Sabe por quê, meu irmão? Porque o perdão liberta, aleluias. O perdão vai tirar de você um peso de 200 quilos que você está carregando há tanto tempo. Deus vai tirar esse peso de você hoje, se você perdoar. E se isso não for motivação suficiente, eu quero que você abra em Mateus 6,14. Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos... Lê o próximo, por favor. Se porém não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se o que eu falei não foi motivação suficiente, então perdoe por livre e espontânea pressão, meu irmão, por causa da sua salvação. Porque se você não perdoar, você também não vai alcançar o perdão de Deus. Amém? Quem tem misericórdia
alcança misericórdia. Amém? Então, perdoa em nome de Jesus. Eu gostaria de mostrar um vídeo para você. O Wellington vai conseguir mostrar? Vai? Esse vídeo aqui, irmãos, ele vai te dar só uma dimensão do efeito do perdão na vida do ser humano. Pode passar, 3 minutinhos. Preste atenção nesse vídeo, meu irmão. Tá dando para enxergar bem aí? No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem era ou como era. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas que foram convidados a se pronunciar no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Quem entendeu aí? Todo mundo xingando, desejando mal, e a expressão dele não mudava. Mas no momento que ele recebeu o perdão de um pai de uma das vítimas, se derramou em lágrimas. Esse é o efeito do perdão. Contrariou até os psiquiatras, né? Porque o que ele tem é uma frieza tal de que, tanto que os maus desejos, as pessoas olhando no olho dele, não causou efeito nenhum. Mas quando alguém olhou para ele e falou assim: olha, eu te perdoo em nome de Jesus, ele sentiu a forte emoção que o fez chorar. Isso é o poder do perdão. O poder do perdão é o poder de Deus agindo em nós. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Amém? Quando você perdoa, você está sendo luz e sal. Eu não quero saber o que fizeram para você. Você não vai conseguir apagar da sua memória esse trauma, mas você consegue
combater ele, rejeitar ele e perdoar ele. Por quê? Porque isso vai fazer você continuar a sua vida em nome de Jesus. Amém? E por último aqui, meu irmão, a quinta tese. Porque José superou tudo que passou. As emoções de José, a situação de tudo que ele viveu. Como é que ele conseguiu viver toda essa história e ter um final tão espetacular, tão extraordinário como teve? José enxergou um propósito em tudo que ele viveu. José enxergou um propósito em tudo que ele viveu. E eu quero dizer para você nesta noite que tudo que você já viveu e está vivendo, tudo tem um propósito. Nada é por acaso. Talvez Deus tenha te feito passar por situações que você não entendeu na hora, mas lá na frente você vai entender. Era para o seu bem. A sua experiência de vida vai ajudar outras pessoas. A sua cura vai curar outras pessoas. Livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Vamos ler esse texto. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Já está na tela. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passares por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Somente até aqui. O sofrimento serve para o aperfeiçoamento do crente. Logo que você nasceu, meu irmão, você já sentiu frio dentro da barriga da sua mamãe? Estava tão quentinho, sabe? Tinha um cordão umbilical que te alimentava sem você precisar ter fome. Ele te alimentava o tempo inteiro. Mas ao sair da barriga da sua mãe, você já teve frio. Você já precisou chorar de dor, de fome para poder se alimentar, sabe? Você já tomou aquele famoso tapinha, sabe? Você já começou a sofrer a partir dali, e tudo aquilo serviu para você ser a pessoa que você é hoje. Sabe aquela irritação nas gengivas, aquela febre que vem, sabe? E aí os dentinhos vão nascendo, e lá na frente os dentes de leite caem e os outros começam a nascer. É um sofrimento toda vez que tem que arrancar um dente. Aquilo lá era Deus forjando o seu caráter. E aí você começa a crescer um pouco mais e entender algumas coisas, e aí a vida vai passando, e um dia é sofrimento, no outro dia é escola, no outro dia é trabalho, no outro dia as coisas vão se transformando, e tudo isso é Deus fazendo você chegar no centro da sua vontade. É Deus colocando você no centro da tua vontade, e tudo que você já passou um dia, meu irmão, é Deus querendo te aperfeiçoar. Portanto, meu irmão, não murmure, não reclame, não se desespere, não pense que Deus te abandonou. Ei, meu irmão, não pense que Deus não te ama, não pense que Deus poderia ter evitado e não evitou porque não quis. Ei, meu irmão, continue crendo, continue tendo esperança, continue confiando, porque Deus está no controle de tudo. Deus está colocando você no lugar onde Ele quer que você esteja. Ah, pastor, mas eu passei por tantas aflições. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. E vai chegar o momento, meu irmão, o momento é lá no céu, aleluia. Vai chegar o momento
dizendo que você vai ter o seu corpo transformado no corpo de glória, e ali não haverá mais dor, ali não haverá mais sofrimento, ali não haverá mais racismo, ali não haverá mais desigualdade social, aleluia. Ali vai haver ruas de ouro, aleluia. Ali vai haver lugar de glória, ali não vai precisar de iluminação, de luz, porque a glória de Deus vai estar naquele lugar e vai encher aquele lugar. Oh, meu irmão, é por essa esperança que nós estamos vivos até hoje, e Deus vai nos lapidando através do sofrimento, para que a gente possa passar pela porta estreita, que é a porta do céu. Ei, aguenta firme, meu irmão, porque Deus está no controle de tudo, aleluia. Romanos capítulo 8, o último texto que eu vou ler, já passei 5 minutos do horário. Romanos capítulo 8, versículo 15 até o 18. Romanos 8, do 15 ao 18, que diz assim: porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. E se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados, aleluias. Considero que o sofrimento no presente momento não se pode comparar com a glória que há de ser revelada a nós, aleluias. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Fique de pé aí, meu irmão, aleluias. Essa breve e momentânea tribulação, essa leve e momentânea adversidade, não se pode comparar com a glória que há de ser revelada a mim e a você, aleluias. Você está sendo treinado, você está sendo lapidado, você é um diamante, você é um diamante, meu irmão, você está sendo lapidado, e as formas estão sendo esculpidas pelo próprio Deus, e você vai alcançar maturidade espiritual através do que você está vivendo, através do que você viveu. Ei, meu irmão, larga a ansiedade de lado. Ei, meu irmão, continue confiando, porque lá na frente Deus vai trabalhar em seu favor enquanto você está dormindo. Ei, existe uma promessa, e a promessa é a seguinte: eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. E Ele virá para nos buscar, Ele vai vir buscar a igreja. E quando Ele chegar, meu irmão, talvez a sua pele esteja cicatrizada, talvez os teus pés estejam doloridos, doendo na carne viva, talvez, meu irmão, as suas forças já tenham se findado, mas Ele vai olhar para você e dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Vem, filho amado, entra no gozo do teu Senhor, porque foste fiel no pouco, agora sobre o muito eu te colocarei, aleluia. Se você crê nesta palavra, meu irmão, aplauda e glorifica o nome santo do Senhor, porque Ele é o autor da vida, Ele está no controle de tudo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele o louvor para todo sempre. Envia tu unção para envia tua unção para libertar, envia tua unção para renovar, envia tua unção para restaurar, envia tua unção. Envia tua unção para curar, envia tua unção restaurar. Cura-me, Senhor, cura-me,
vem, liberta o meu ser, cura-me, Senhor Jesus, vem, liberta o meu ser. Eu peço ajuda agora dos intercessores em nome de Jesus. Enquanto o pastor Rogério estava ministrando, eu via um rio de Deus, uma unção de Deus sendo liberada do altar. Uma unção sendo liberada do altar para trazer cura sobre as emoções. Então eu peço ajuda aos intercessores, aos pastores. Não fique disperso agora, porque essa noite é noite de cura. Essa noite é noite de restauração de emoções. Pessoas que entraram aqui que estavam bloqueadas na sua vida por conta de tantos traumas que viveu. E esses traumas a escravizaram. Mas Deus nessa noite quer liberar, quer libertar, quer restaurar as suas emoções. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você entende que essa palavra é para você, nós queremos orar pela sua vida aqui no altar em nome de Jesus. Nós queremos convidar você a vir aqui em nome de Jesus no altar, e nós vamos selar este momento e você será restaurada por completo. As suas emoções serão restauradas em nome de Jesus. Isso, pode vir aqui. O Espírito Santo está nesta noite liberando uma unção sobre este lugar. Você talvez está preso por conta de uma situação que você atravessou e você não consegue liberar perdão, você não consegue avançar. Você sente que a sua vida está presa por conta dessa situação, dessa angústia, dessa mágoa. Mas existe uma unção de Deus aqui sendo liberada. Assim como nós cantamos aqui, assim como nós declaramos aqui em nome de Jesus, envia a tua unção. Envia a tua unção para curar. Onde estão os ministros que vão ministrar cura sobre a vida dessas pessoas aqui? Quero convidar alguns pastores aqui, obreiros, em nome de Jesus. Vamos descer nesta hora e vamos ministrar sobre a vida desses irmãos. Envia a tua unção. Isso. A igreja está aqui, nós estamos aqui para servir você em nome de Jesus. Envia a tua unção para restaurar. Declare: cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor Jesus. Deus vai curar você nessa noite. Vem, liberta o meu ser, oh, cura-nos, Senhor, Senhor Jesus, oh, meu ser. Espírito Santo, nós ministramos nesta hora a tua unção sobre as vidas que estão aqui, Jesus. Oh, santo, 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 santo é o Senhor. Você que está aí na nave da igreja, coloque a mão no seu coração, porque Deus está liberando uma unção fresca, um óleo fresco sobre a sua vida nessa hora. Quero sentir teu poder fluir em mim. Eu quero ver tua glória encher este lugar. Aleluia, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Senhor. Eu vejo uma unção de Deus fluindo aqui nesse altar. Aleluia! Derrama agora tua unção, meu Senhor. Quero sentir teu poder fluir em mim. Aleluia! Eu quero ver Santo, Santo, Santo.
Será que você pode erguer suas mãos e adorá-lo em espírito e em verdade? Aleluia. Enquanto Deus está trabalhando na vida de pessoas aqui. Oh, aleluia, aleluia. Eu quero ser igual a ti, Jesus. Contigo eu quero caminhar. Faz resplandecer seu rosto sobre mim. Na tua presença eu quero estar. Senhor Jesus, és a razão do meu louvor. Que o mundo inteiro possa ouvir a minha voz cantando assim, Pai, é todo teu meu coração. Será que você pode erguer suas mãos aos altos e declarar que o mundo inteiro possa ouvir? Que o mundo inteiro possa ouvir a minha voz cantando assim, Pai, é todo teu meu coração. Nós colocamos o nosso coração diante do Senhor nessa noite, Pai. Nós nos derramamos diante do Senhor, Pai. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Restaura, Senhor. Restaura as emoções. Restaura, Senhor, o coração. Traz libertação nessa hora, porque só o Senhor pode libertar, Senhor. Só o Senhor pode libertar. Só o Senhor pode libertar. Faça aquilo que só Tu podes fazer, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, já posso ver pessoas livres aqui, algemas quebradas. Eu já posso ver corações quebrantados, pedras foram removidas dos corações, pessoas liberadas para fluir em Deus, para viver o seu destino em Deus, para viver um futuro e uma esperança em nome de Jesus. Para o teu passado, nessa hora eu tenho uma declaração para você. Recebe essa palavra para fecharmos essa noite. Será que você pode erguer sua mão direita comigo? Eu tenho uma palavra para o seu passado agora. Eu tenho uma palavra para tudo aquilo que você viveu, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é livre, porque Cristo te libertou. Viva para a glória de Deus. Se você recebe essa palavra, fecha a sua mão, fala: eu recebo em nome de Jesus. E mais uma vez aplauda ao Senhor bem forte. Que o mundo inteiro, que o mundo inteiro possa ouvir a minha voz cantando assim, Pai, é todo teu meu coração. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje para sempre. Aquele que crê, declare: Deus te abençoe. Vai em paz, debaixo da unção do Senhor. Uma semana de vitória para você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Terça-feira, culto para a glória e honra